Olha no 11. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então o povo não crê em Jesus, não crê na palavra, não crê na verdade, não quer obedecer a Deus. Deus manda a operação para eles crerem na mentira, né? Vão abraçar o anticristo de mão cheia. Veja bem, no versículo 12. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então vão ser julgados pela ira de Deus, passarão pelo sofrimento, porque não deram crédito à verdade, mas se deleitaram na iniquidade, na mentira, no engano, no pecado. Então você que não quer passar pela grande tribulação, você faça um concerto com o Senhor hoje, se apega com Cristo, para você subir no arrebatamento e não ficar na grande tribulação. Quero ler com os irmãos aqui ainda. Não está entendendo o assunto aí, né? É muita coisa, mas dá para entender um pouco. Veja bem. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ainda falando sobre o arrebatamento. Versículo 16 ao 18, olha o que diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus, meus irmãos, vem até os ares, né? Vem até os ares para buscar a igreja. O Espírito Santo pega a igreja e leva até Jesus nos ares. Como Eliezer é uma figura, o servo de Abraão, é uma figura do Espírito Santo, que leva a noiva até Isaac, né? Depois Isaac, que significa Jesus, pega a noiva e leva até a tenda do pai, que é simbolizando Jesus, Isaac, Jesus, levando a igreja para o céu, onde está o pai. Ele figura certinho, entendeu, meus irmãos? Então Cristo, ele vem nos ares com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo desde Adão, que já dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro, no dia do arrebatamento. É um evento muito glorioso que nunca houve. Então, ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo, né? Veja bem. E no versículo 17 diz: depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós, os que estivermos vivos ainda, que não morrer antes, né, vai ser transformado também e ser levado também. Primeiro os que morreram em Cristo, depois os que estivermos vivos, seremos também transformados e arrebatados. E vai encontrar com os que foram glorificados primeiro, que é os que estavam mortos, né? Encontraremos todos nas nuvens, nos ares, a encontrar com o Senhor para sempre, como está dizendo aqui. Que lindo, né, meus irmãos? Este é o arrebatamento, não é a segunda vinda. Segunda vinda, Jesus vem, desce no Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4. Mas aqui não, Jesus vem nos ares, o Espírito Santo leva a igreja. Arrebatamento é diferente da segunda vinda. Olha o versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por isso hoje o Senhor está dando essa palavra para consolar você, meu irmão, minha irmã, a respeito desta mensagem gloriosa, né? Então deu para os irmãos entenderem aí a diferença da segunda vinda, do arrebatamento e da segunda vinda, né? E os que vão ser arrebatados vão ser aqueles que obedeceram e aceitou o sacrifício de Cristo de graça. E os que vão passar pela grande tribulação, como nós lemos, é os que rejeitam agora
Então vai ter que passar pela grande tribulação, pela ira de Deus nesse período. Que quando você vê ai na Bíblia, significa, a palavra ai é desespero, é dor. Agora aqui eu quero falar um pouquinho da segunda vinda. Lá nós falamos do arrebatamento, falamos que vão ficar na grande tribulação. Agora vamos falar um pouquinho da segunda vinda. Mateus 24, 27 diz assim, da segunda vinda de Jesus. Já não tem nada a ver agora mais com o arrebatamento. Que o arrebatamento primeiro, segunda vinda depois. Versículo 27 do capítulo 24 de Mateus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então aqui é a segunda vinda do Senhor. Vai ser também tremenda. Todos os olhos vão ver, toda a língua vão confessar que o Senhor é Deus, né? Porque Ele é poderoso, é tremendo. E não vai ter quem possa fugir desse dia, meus irmãos. Nem do dia do arrebatamento, nem do dia da segunda vinda de Cristo. Só que a segunda vinda de Cristo, arrebatamento, só a igreja vê. Só a igreja vai, porque a igreja vai estar esperando. O mundo não vai nem perceber. Vai perceber assim, quando some, começa a sumir os fiéis. Por exemplo, tem um crente lá fiel dirigindo um carro. Deus não vai esperar ele parar o carro, o ônibus, o avião, para ele descer, para não bater, não tombar. Deus arrebata ele e o pau vai quebrar. Então vai acontecer muitas coisas. Na maternidade, as crianças, nas creches, as crianças vão sumir todas, né? As crianças pequenas ainda que não entendem sobre o assunto de pecado, eles vão ser arrebatados também. Então vai ser um desespero na face da terra. E aqui, meus irmãos, no capítulo, a gente viu aqui em Mateus, nós vamos ver agora em Apocalipse, capítulo 19. O capítulo 19 de Apocalipse, meus irmãos, fala das bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro? Vou explicar um pouquinho para os irmãos, meio corrido aqui. Bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a igreja. Quando a igreja é arrebatada, acontece três coisas. A primeira, passaremos pelo tribunal de Cristo para recebermos o galardão. A segunda coisa, acontece as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. Que hoje nós somos noiva, mas naquele dia que a igreja for tomada, Jesus levar a igreja, então acontecerá o casamento. Então lá no céu vai estar ocorrendo essas duas coisas, né? O tribunal de Cristo para receber os galardões, os presentes maravilhosos que o Senhor nos preparou, e o casamento de Cristo com a igreja. E qual é o terceiro, irmão Paulo? É aqui na terra. O Paulo está quebrando aqui, a grande tribulação está arrebentando tudo aqui. É tiro para todo lado, pancada, só coisa ruim, meus irmãos, não queira estar aqui. Enquanto lá está acontecendo duas coisas boas, aqui está acontecendo uma coisa ruim, sem poder explicar de tão mal que vai ser. Então aqui no 19 é as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. No versículo 19, capítulo 19, versículo 11, nós continuamos falando da segunda vinda. Mais um pouquinho da segunda vinda. O cavaleiro no cavalo branco. Veja que o anticristo quer imitar Jesus em tudo. Apocalipse capítulo 6, a Bíblia diz que o anticristo vem no cavalo branco também, querendo imitar Jesus em tudo. Apocalipse 19, versículo 11, mostra que Jesus vem no cavalo branco também. Note bem. Tem até pessoas que confundem, acham que lá é Jesus, mas não é o anticristo. Então diz assim o título da mensagem: o cavaleiro no cavalo branco. Eu fiz até um louvor nessa mensagem aqui, com um louvor muito, muito lindo. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, João vendo, né? E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui João vendo a segunda vinda, né? Olha que lindo. O qual vai ser a segunda vinda
João vendo, né? Que é o nosso Jesus. Olha o versículo 12: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Só Jesus sabia esse nome, né? Veja como Jesus é lindo, meus irmãos. Olha o 13: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é chamado palavra de Deus. Tem gente que rejeita a palavra de Deus, está rejeitando o próprio Jesus. E por que fala que ele vem com as vestes salpicadas? Porque nesse tempo, meus irmãos, da segunda vinda, ele vem com o exército do céu, com os anjos, com a igreja. Porque a igreja vem com ele para reinar aqui na terra, aonde acontece o milênio. Entendeu? Por isso que ele vem, ele luta com o anticristo, com o falso profeta, e com 200 milhões de soldados. Está tudo aqui em Apocalipse, que é muita coisa, né? E vence, e nós reinaremos com ele aqui no milênio, 1000 anos de paz. Literal. Olha no 14: e seguirão no exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino brancos. Aqui é o exército dos céus que vem com ele, tanto os anjos como a igreja. Olha o 15: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui ele vem para esmagar o anticristo, o falso profeta, e os 200 milhões, meus irmãos. Porque ele veio como cordeiro, morreu, os irmãos conhecem a história, foi crucificado, mas agora ele vem como leão. Ninguém põe a mão nele mais, ele vem para arrebentar o mal agora. É onde ele mata o anticristo. Os 200 milhões, o falso profeta, né? Olha no versículo 16: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você viu, meus irmãos? Deu para os irmãos entender um pouquinho? Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra. Quem se apega com Cristo agora sobe no arrebatamento, passa pelo tribunal de Cristo, recebe os presentes de Deus, passa pelo casamento com Jesus e está tranquilo. Quando vem na segunda vinda, vem para reinar com Cristo no milênio. Quem rejeita agora, fica no arrebatamento, passa pela grande tribulação. Vai ter salvação? Vai, mas vai sofrer muito. Tem pessoas que vão ter que pagar com a vida. Período de miséria, escassez e pancadaria. Então é melhor você se entregar hoje para subir no arrebatamento. E meus irmãos, Jesus disse, quando vê tudo isso, fica atento. Olhai para a figueira, né? Ele está falando olhar para a figueira, ele estava dizendo assim, olha para Israel. Olha o que está acontecendo lá. Então o fim, meus irmãos, se aproxima. Né? O fim se aproxima, então vamos vigiar. Por isso o Senhor me deu essa mensagem hoje para te alertar, para você ficar atento, fazer de tudo para obedecer a Deus, para subir no arrebatamento. Então tá aí 2 assuntos muito lindos, escatológicos: arrebatamento e segunda vinda de Cristo, e no meio a grande tribulação. 3 assuntos, amém? Assim que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.